Bíblia diz para a gente lá em Gálatas, capítulo 3, se não me engano, versículo 14, que a lei nos serviu de aio para Cristo. Aio é a ideia de um tutor, um tutorial, falar a linguagem nossa, né? Um elemento através de quem algo é revelado. A lei, ela não conserta nada, ela não resolve nada, ela simplesmente revela a falha, revela o problema. A gente encontra na Bíblia leis das mais diversas e, sobretudo, contextos. É importante a gente se lembrar que nós estamos falando, quando a gente lê o Antigo Testamento, tanto quanto o Novo talvez mais perto de nós, mas quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente está falando de décadas, de centenas, de milhares de anos antes de nós. Então a gente está lidando com uma cultura totalmente diferente da nossa, onde algumas realidades estavam postas, e aí a lei revela, ela entra mostrando o cuidado de Deus dentro de um contexto. Por exemplo, quando você tem o povo saindo do Egito, após a libertação dos escravos ali, e entrando numa terra, Canaã, né, a terra prometida. Mas aí a gente vai lembrar na Bíblia que eles chegaram lá, e eles não entraram e voltaram e ficaram 40 anos ali no deserto. Tá, vamos ter essa história a partir dos fatos. Você imagina comigo mais de 3 milhões de pessoas vivendo juntas num deserto. E o pessoal ali se depara com uma virose. Morria todo mundo, cara. Não tinha a menor condição de salubridade ali para lidar com esse problema. Então, por isso, Deus traz algumas leis ali para aquele povo. Olha, não façam isso. Por exemplo, cuidado com a carne de porco. Carne de porco gera indigestão, que gera, né, dependendo de como ela é consumida, estraga fácil. É fácil a gente pensar assim. Então, algumas leis foram dadas por Deus para determinados momentos, para serem observadas em determinados contextos, o que não significa que o aio, ou seja, o preceito da lei, né, aquilo que é essencial da lei, é absoluto. É o cuidado de Deus mostrando a nossa fragilidade, sendo comunicado de determinada forma para ser observado dentro daquele contexto. Então, você tem algumas leis, por exemplo, as cerimoniais, que eram observadas dentro de um contexto litúrgico, de um contexto de culto, que prevaleceu de uma certa forma enquanto eram tabernáculos, depois ela foi, eu não diria reelaborada, mas houve uma releitura na condição da construção do templo, e uma nova releitura com o nascimento de Jesus. O Sermão do Monte, por exemplo, é uma grande releitura das leis. Historicamente falando, está ali um rabino, né, chamando Jesus assim, de rabi, de mestre, trazendo ali algumas das suas interpretações ou releituras da lei de Moisés. E ele, por exemplo, traz para nós uma perspectiva até um pouco mais complicada. Por exemplo, a lei dizia, não adulterarás. E ela traz uma sentença, Levítico 20, 10, por exemplo, traz para a gente que alguém que é pego em adultério, o casal que é pego em adultério deve ser apedrejado. Aquele contexto de João 8, a mulher adúltera. E Jesus coloca a gente em maus lençóis, porque ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para a mulher, para o carro, seja lá para o que for, se você olhar para algo e cobiçar aquilo no seu coração, você já adulterou, meu filho. Que problemão que nós temos. Então a gente precisa ler as coisas a partir do contexto. A lei serve de aio para nós, de referencial, de parâmetro para revelar o cuidado de Deus com a gente. Não a observância cega, vazia e sobretudo, sem entendimento acerca da lei. Só para concluir, tem uma história que Jesus conta, que é a história do bom samaritano. Ele responde à pergunta de um mestre da lei, o que ele tem que fazer para a vida eterna. Então, ele responde ali algumas coisas, algumas
observâncias da lei, e ele fala, não, isso aí, de fato, eu já observo, e Jesus fala, então você faz isso e você vai ter a vida eterna, basta observar a lei. E uma das leis que ele observa ali é, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Só que faltava para aquele sujeito o entendimento. Ele fala assim, quem é o meu próximo? Ele conhecia a lei, mas ele não tinha entendido o que a lei significava. Essa é a melhor forma da gente se relacionar com a lei. Não observar a lei do ponto de vista literal, mas, sobretudo, tentar entender o que a lei significa, qual o ensinamento que essa lei traz. Então, existem leis cerimoniais que não fazem mais sentido dentro do nosso contexto, mesmo porque ele cumpriu algumas das leis, de modo que elas encerraram em Cristo. Elas não têm necessidade de continuarem sendo observadas dali para frente. Por exemplo, a gente não precisa mais de um sumo sacerdote que entre no Santo dos Santos uma vez por ano, uma lei cerimonial, e faça ali a oração por todos nós. Nós temos livre acesso a Deus e a gente chama Deus de Pai, inclusive. Jesus cumpre essa lei cerimonial e ele diz, essa lei termina aqui. A partir de agora a gente se relaciona com Deus dessa outra forma.